Bom dia, povo de Deus. Que a paz do Senhor esteja no teu coração, amém? Graças a Deus, né? Bom dia aos palmeirenses, né? Bom dia aos santistas também. Bom dia aos corintianos que não vai, né? Tá feio o negócio. Bom dia a você aí, de qualquer time, né? Que Deus abençoe você. Um ótimo domingo. Estamos no último domingo já de janeiro, irmão, sabia? Parece que ontem você estava fazendo peru na tua casa, né? Outros estavam viajando, né? De Natal, Ano Novo. E a gente já está aqui de novo, né? Já vamos entrar no mês de fevereiro. Acho que é amanhã já, não é? Amanhã é fevereiro. Rapaz, está aí já, né? Passou rápido, né? Os dias, a palavra do Senhor diz assim, que nos últimos dias os dias seriam abreviados. Nós que somos de 1962, a gente parecia que o Natal nunca chegava, parecia que o Natal demorava uns 4 anos para chegar, né? Agora o Natal passa tão rápido que não dá tempo de nada, né? Mas que em todos os momentos a gente possa colocar Deus na frente e no controle de todas as coisas. O meu futuro pertence ao Senhor, amém? Que você nas suas orações pela manhã fala: Senhor, eu preciso do Senhor, né? Nada nós podemos fazer sem o aval e a mão poderosa do nosso Deus. A gente acha que a gente pode fazer alguma coisa, mas pelo contrário, né? A gente, sem Deus, a gente nada pode fazer. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos falar um pouquinho com Deus? Vamos falar com o Senhor. Meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, Senhor Jesus, por essa manhã. Te agradecemos pelo ar que respiramos, te agradecemos por todas as tuas bênçãos, por tudo aquilo que o Senhor tem realizado. Obrigado, Senhor, por esse mês que nós estamos mais uma vez completando, Senhor, o nosso ciclo. Deus, obrigado, Deus, desde o dia 1º, Deus, o nosso projeto de vida, tudo aquilo que fizemos nesse mês. Senhor, o Senhor sempre esteve do nosso lado, Senhor. Aquilo que não conseguimos fazer, Senhor, nós colocamos as tuas mãos e pedimos para que o Senhor continue nos ajudando, nos dando entendimento, estratégia, nos dando sabedoria. Mas nós consagramos esse domingo, Senhor, consagramos a nossa vida, pedimos perdão, Deus, porque nós às vezes falhamos, às vezes entristecemos ao Senhor, às vezes nós cometemos tanta coisa, Deus, que desagrada ao Senhor. Mas nesta manhã, Pai, que o Senhor possa receber o nosso louvor, o Senhor possa receber a nossa adoração. Obrigado por aqueles que estão aqui, obrigado, Deus, porque o Senhor tem cuidado da nossa cidade, o Senhor tem suprido as nossas necessidades. Estamos aqui para te agradecer, Senhor, agradecer pelos livramentos, agradecer porque não tem faltado nem a farinha, nem o azeite na nossa casa, e o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades. Eu entrego o meu coração, entrego a minha vida, entrego minha casa, o meu lar, o meu trabalho, os meus sonhos, os meus projetos, porque a tua palavra diz que quando Ana entregou, Deus, o maior sonho dela, que era ter um filho, o Senhor abriu as portas e abençoou. Então, Deus, nós entregamos o nosso sonho, nós entregamos as nossas necessidades, nós entregamos aquilo, Deus, que o nosso coração necessita, nós entregamos a nossa vontade, nós entregamos, Deus, a nossa vida nas tuas mãos. Cuida dela, realiza, Deus, os teus milagres, realiza, Deus, as tuas bênçãos, Senhor. Toca, Deus, em cada vida, toca em cada lar aqui representado, Senhor. Que possa cair por terra toda potestade maligna, todo espírito contrário caia por terra agora, e que todos sejam agraciados, abençoados pelas tuas mãos, no nome de Jesus. Diga assim comigo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Dá uma linda salva de palmas ao Senhor. Oh, aleluia, 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 Senhor, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, amém? Glória a Deus. Tem um louvor antigo que diz assim, ó: ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A
minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar de todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra-te com cânticos e júbilo, o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Aleluia! Glória a Deus! Vamos cantar de novo? Ao Rei dos Reis consagro. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. Desgratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Diga pra ele isso nessa manhã. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra-te com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Aleluia! A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. A honra, diga pro Senhor, a glória. Agradeça a Ele nessa manhã, mesmo que você não esteja vivendo um tempo legal, agradeça ao Senhor, ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. A honra, Senhor, recebe o nosso louvor, a glória.
tua voz. A glória, a força e o... Olha que lindo a igreja cantando. Jesus, que o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória. Senhor, recebe o nosso louvor, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra. Recebe, Senhor, nessa manhã. Recebe o nosso louvor e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Dá a tua melhor salva de palmas ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! Esse é o nosso Deus, amém? Vou cantar mais um velhinho que diz assim: a unção de Deus está nesse lugar, amém? Vamos cantar, vamos comemorar, vamos celebrar, amém? Mesmo que você não esteja, pastor, eu vim aqui hoje, tá difícil, foi uma semana difícil, aleluia! Mas eu quero declarar sobre a tua vida: aquele que anda com o Senhor nunca anda sozinho. Foi o que nós ouvimos no projeto de vida, amém? Você, fala para quem está do seu lado, você não está sozinho. Glória a Deus. Vamos lá, Carla. Canta assim, ó. A unção de Deus nesse lugar, o poder do Espírito está aqui para quebrar as maldições, para nos abençoar, para nos garantir vitória. A unção de Deus está aqui. Tá lindo! A unção de Deus nesse lugar. Aleluia, Senhor. O poder do Espírito está aqui para quebrar as maldições, para nos abençoar, para nos garantir vitória. A unção de Deus está aqui para quebrar as maldições, para nos abençoar, para nos garantir vitória. A unção de Deus está aqui. E assim, temos vitória em Jesus, temos vitória, temos vitória. Vamos ensaiar essa parte aí, né? Tem hora que vocês dão umas esquecidas, né? Assim, ó, os homens cantam assim, ó: temos vitória. Aí vem, né, aquela cereja do bolo, né? Em Jesus, né? As mulheres, né? Então os homens puxam primeiro, depois vem as mulheres completando aí, tá bom? Então é assim, ó: temos vitória em Jesus, temos vitória em Jesus. Vamos lá de novo, tudo junto. Temos
pode dar um aleluia aí? Aleluia! Movimenta o Espírito de Deus aí na tua vida. Glória a Deus. 1, 2, 3 e... Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, e grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, Deus. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, Santo de Israel, luz do Galileu. Jesus, Galileu, Galileu. Jesus, Galileu. Jesus. Aleluia, seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo agora. Deus Emanuel, estrela da manhã, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu. Jesus, ouve, oh, Jesus, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Aleluia. Oh, nosso Deus é maravilhoso, amém? Oh, estou sentindo a presença do Senhor nesse lugar tão grande, tão forte. Meu querido, às vezes a gente é tão forjado, né? Às vezes a gente é passado pelo fogo, pela tocha, do lado do inferno, do lado do abismo. Mas, como o Salmo 91, né? 1000 cairão, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. O Senhor dará ordem aos seus anjos para me proteger, me livrar e me guardar de todo o mal. Aleluia. O inimigo quer nos tragar de todas as maneiras, mas quem tem a marca da promessa, esse aí é guardado na fornalha, na cova dos leões, em terra seca, diante de um mar, na frente dos inimigos. Deus vai te honrar, amém? Fala para quem está do seu lado, fala assim: Deus vai te honrar. Essa é a palavra que o Espírito Santo manda te dizer: Deus vai te honrar. Aleluia, aleluia, aleluia. Diga para quem está do seu lado, fala assim: Deus vai te honrar, meu querido. Você é a menina dos olhos do Senhor. Aleluia. No meu jardim tranquei a porta, abri meu
as raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos, isso nunca já se pode perder, percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Te adoro. Mais uma vez, te adoro, te adoro. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Declare, vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Te adoro. Te adoro. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Te adoro, te adoro, te adoro. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, vem sobre mim, Senhor. Te adoro. Ei, quero ser seu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Eu quero ser seu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Jardim particular. Aleluia, Senhor. Adore, adore ao Senhor. Nesta manhã nós te louvamos, Senhor. Abrimos o nosso coração, Senhor. Ao Rei dos Reis, oh, de Candalabais, Tu és santo, Senhor. Grande é o Teu nome, Pai. Oh, eu te amo, Senhor, eu te amo, Senhor, eu te amo, Senhor. Aleluia, 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 Jesus, glória.
Glória seja o nome do Senhor, glória seja o nome do Senhor, glória seja o nome do Senhor. Tu és a nossa força, Tu és a nossa herança, Tu és a nossa alegria, Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, amém? Vire para alguém que está do teu lado, faz assim, dá um abraço nele, em você, né? Mas como se estivesse dando para alguém aí, amém? Oh, pode se assentar. Saudade, né, dessa fase, né? Lembra, em 1954, que a gente podia abraçar nas igrejas, né, irmãos? Oh, glória a Deus. O Rubens estava lembrando aqui da igreja de 1938. Falei, nossa, o Rubens não era nem nascido ainda. Puxa, 1938, o Rubens falou assim, nossa, a igreja era... Ô, louco, Rubens, brincadeira, né? Glória a Deus. Nós temos um presente para entregar, né? Aqueles que colaboram com o aluguel, a gente fez um sorteio aqui. Há uma semana atrás, né? Fizemos um sorteio uma semana atrás. E os irmãos que não estavam aqui vão receber, né? E hoje é a Simone. Ah, Simone, olha, só você foi sorteada, tá vendo? O pessoal aqui já fez, né? A Lúcia não. A Nízia também não. Aí, Simone, Deus abençoe você, viu? Todo mês a gente faz o sorteio aí para abençoar aqueles que colaboram no aluguel, tá bom, irmãos? É uma forma de gratidão a todos vocês que amam a obra do Senhor. A todos nós, né? Que eu também estou lá no rolo. Amém? Outra coisa, queridos. Nós estamos num calor danado, né? Agora, né? Foi calor ontem. É bom que vocês aqui todos têm ar-condicionado, tranquilo, dormiram tranquilamente, né? E nós estamos aqui num projeto para o asilo, né? Nosso asilo de Sorocaba tem em média 98 idosos, então nós vamos fazer 100 tocas dessas aqui, ó. Essa ficou chique, né? Ó, que bacana, né, irmãos? É. Tá certo que a minha cabeça é meio fora do esquema, né? Esse aqui... Acho que para o Rubens ia ficar melhorzinho, né? Já um idoso, né? Não, brincadeira, né, Rubens? Tinha que ser o Chaves, né? Então, irmãos, para fazer uma toquinha dessa, vai dois novelos. No Armarinho Fernandes, fazendo propaganda de graça aqui, né? Ó, de graça. Em qualquer lugar no centro da cidade, em média, é R$4. Então, uma toquinha dessa sai por R$8, tá bom? E quem quiser ajudar a gente a fazer, porque a Rose vai fazer, mas, poxa, você tem uma habilidade tremenda de fazer, aí, conversa com a Rose no final e já pode ir doando, que ela vai, se ela for fazer sozinho, ela vai até o mês de junho, ela vai fazer 2 por dia, né? 1 por dia, né? São 100 dias que ela vai gastar para fazer isso aqui. Então, se você que faz aí, bem aí, quiser ajudar, só conversar com a Rose no final. Ah, pastor, eu não sei fazer bolufas nenhuma. Então você dá os novilhos para ela, tá bom? Que cor que pode ser? Qualquer cor, irmãos. Mas não vai ter briga lá no asilo depois? Eu quero. Sobra de lã, você pode trazer. Isso, tá bom? Novelo, né? Novilho. Quem puder trazer 2 novilhos, né? Aí sim, né, Carla? Aí eu vi vantagem, né? 2 novilhos. Glória a Deus. Pastor Adriano, vem aqui, nós vamos orar pelas crianças, vamos agradecer a Deus. Glória a Deus. Vamos orar pelas crianças? Glória a Deus. Você ajuda lá com as crianças? Aí, ó. Depois eu pago um pastel para você. Tá, tranquilo. Carla, para você ficar lá. Ah, dona Laura. Oi. Não. Onde que culto que você estava, cara? Você estava no videogame ali, né? Isso aí é pro mês de junho, cara. Junho é frio, nós estamos se preparando para junho. Né?
Agora não precisa, mas em junho quero ver se você não vai usar uma blusa. Vamos orar por eles? Meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus, nós abençoamos, ó Deus, cada criança que está aqui. Ungimos com o óleo da unção, determinamos a bênção, a vitória e agradecemos pela vida dos teus filhos que estão aqui, no nome de Jesus. Amém e amém. Pode ir com o Hélida lá. E vamos receber o pastor Adriano aplaudindo e celebrando, né? Glória a Deus. Vamos orar, verdade. Vamos orar pela vida do pastor Adriano? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós consagramos, ó Deus, mais uma vez, Deus, essa manhã, a vida do teu filho, porque queremos, ó Deus, que ele seja um canal de bênção para a nossa vida. Queremos receber a palavra nesta manhã, queremos sair daqui renovados, fortificados, abençoados, e que a tua mão dirija as palavras do teu filho, que não seja o pastor Adriano, mas que seja diretamente do teu Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Bom dia, irmãos. Alguns não tomaram café, eu não tomei ainda, mas... Bom dia. Homenagem ao Palmeiras. Amém. Ah, é? Homenagem ao Palmeiras. A Maria está feliz lá, o Palmeiras ganhou. Mas vamos, palmeirense e santista. Foi um joguinho feio, não foi? Meu Jesus amado, irmãos. Mas também, eu vi uma coisa interessante aí. Foi a prova de que não se pode desistir jamais. O negócio aconteceu no último minuto do último minuto e tudo se consumou. Né? Então é interessante que mesmo diante de, eu como corintiano, eu não estava torcendo nem para o Santos nem para o Palmeiras, mas confesso que estava torcendo para o Palmeiras perder. Não estava torcendo para o Santos, mas estava torcendo para que o Palmeiras perdesse. Mas amém. Irmãos, nesta manhã eu queria compartilhar com vocês a palavra de Deus e falar de algo muito, muito atual, ou seja, algo que o homem faz desde sempre, né? Desde sempre o homem, desde que se tornou, quando Deus criou o homem lá no Jardim do Éden, o homem tem buscado fazer algo que uns chamam de aliança, outros chamam de parceria, né? Tem alguns sinônimos aí para isso. Mas eu queria falar sobre, excepcionalmente falando sobre alianças, né? E assim, por exemplo, vamos imaginar algumas situações, eu queria oportunamente falar de algumas situações. Por exemplo, para você entender isso, eu me lembro que, não muito distante aí, não em 1962, como diz o pastor Alexandre, mas aí na década dos anos 2000, né? Um pouquinho até antes disso, vocês já ouviram falar em rumores de emancipação, que havia um interesse do distrito do Éden, emancipar-se, se separar de Sorocaba? Vocês ouviram essas conversas por aí? Né? E sempre essas situações, elas são movidas por algo que nós chamamos do quê? Quem pode me dar um? Isso é movido por quê? Por um interesse. Existe um interesse. Alguém tem objetivo de levar uma vantagem. Porque, tá tudo bem aqui, eu sou um distrito, pertenço a um município chamado Sorocaba, tá tudo beleza, né? Não, mas peraí, eu quero ser independente, eu quero emancipar. Como disse a irmã agora de manhã, a mãe do Cido chegou e falou assim pra gente ali, falou, não, ó, agora já emancipei ele, fez 19 anos, a partir de agora ele vai caminhar com as próprias pernas. Aí ele falou, não, absolutamente, a senhora está pensando o quê? Eu não aceito isso. Quero continuar aí debaixo da sua tutela. Como diz o pastor Alexandre, seu filho tem 69 anos, devo orar por ele. Deve, não quero perder essa mamata, né, Cito? Então, o homem, ele sempre buscou fazer alianças, ele sempre buscou buscar, no mundo corporativo a gente chama de parceria, né? A gente, como às vezes, vendedor, representante comercial, você fala para o cliente, não, porque nós precisamos ser parceiro, eu quero ser seu parceiro.
Mas eu tenho um objetivo nisso, eu tenho um interesse. Qual é o meu interesse? Tirar uma vantagem. Eu não estou falando que isso é ilícito, eu estou falando de vantagem, não estou falando de ilicitude. Ainda não. Porque a gente, por exemplo, falando de um representante comercial, de um vendedor, você vai num cliente, você oferece o seu produto, naturalmente, o cliente a quem você está oferecendo, ele consome o seu produto, se não compra o seu, compra do concorrente, mas você tem ali um interesse em ser um parceiro dele, em oferecer para ele algo que possa mudar aquilo que ele está fazendo, né? Trazer, de repente, dependendo da atividade dele, lucro para ele, ou economia na atividade dele, que também lá na frente se transforma em lucro, e eu tenho o meu interesse. Eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso sustentar minha família, eu vivo de comissão, né? E a gente tem um exemplo muito claro em Sorocaba, né? Há muitos anos atrás, eu não me lembro quantos anos, eu sei que Sorocaba passa de 300 e tantos anos, né? Mas houve aqui uma divisão entre Sorocaba e quem? E Votorantim. O que havia por trás disso, irmãos? Né? Houve um interesse ali, um choque, houve interesse. Né? Eu não sou sorocabano, me perdoe aqui, eu não quero me alongar, né? Não conheço bem a história, então eu não quero aqui ficar falando coisas que não é do meu conhecimento. Mas eu imagino que a família Hermílio de Moraes era muito ativa em Votorantim, né? Tanto é que você tem uma fábrica de cimento Santa Helena lá, ativa até hoje, né? Salto de Pirapora você tem uma outra próxima ali. Então, existiam interesses nisso. E aí, por isso, houve uma emancipação. E a gente vê, às vezes, quem mora, quem não conhece, quem vem aqui, isso acontece em outras cidades também, você fala, puxa, mas é a mesma cidade, né? Dependendo dos bairros, você vai aqui por fora mesmo, ali na região da Barcelona, você cruza o Pontilhão, está em Votorantim, você acha que você está em Sorocaba ainda, enfim. Mas existem interesses nisso. E eu me lembro que uma vez eu fui, um irmão em Cascavel acabou passando mal numa outra cidade, numa cidade chamada Amambai. E ele passou mal lá e depois ele foi, antes um pouquinho, foi transferido para uma cidade na divisa ali, me fugiu o nome, chamada Pedro Juan Cavaleiro. Me deu um branco a cidade do Brasil ali do Mato Grosso com Pedro Juan Cavaleiro. Pedro Juan Cavaleiro é uma cidade no Paraguai que faz divisa com uma cidade do Mato Grosso do Sul. E a divisa é uma avenida. Durante o dia, quem não conhece, você está no Paraguai e está no Brasil, tanto faz. Assim como é Rivera no Uruguai, com Uruguaiana ali, faz uma divisa nos dois países. Então, sempre há um interesse nisso. Quando se trata de país, muitas vezes se ocasiona, surgem ali guerras, né? Para conquistar, porque ninguém quer conquistar algo de alguém, irmãos, se não houver um interesse. Né? Quem é solteiro aqui? Opa, só tem uma. Irmão, e não apareceu nenhum solteiro. Então, por enquanto, não tem jeito. Você vai continuar com o seu interesse, mas ainda não tem um interessado. Né? Mas o interesse não mudou. Mudou? Não, ele está firme aí, está na fé. Quem já casou, glória a Deus, eu casei, minha esposa está ali, Sueli, tenho minhas duas filhas lindas em casa, abençoadas, graças a Deus. Também existia um interesse. Ou você se casou só porque você tinha que casar? Foi só por isso? Não. Ou você casou porque você pensava assim, não quero morrer, não quero ficar velho sem ter ninguém para cuidar de mim. Eu quero, né, eu quero ter alguém perto de mim ali para cuidar de mim quando eu ficar velhinho. Quando eu, né? E tem alguns que casam por aí que a gente ouve falar que ele deu o quê? Ele deu o... Vocês estão... Tem bastante, não tem? Verdade, irmão. Mas não deixa de ser um. E que interesse excluso, né? E que interesse absurdo. Mas tem. E o interessante é que nos dias de hoje, queridos, nunca se viu tanto isso. Eu
não sei se porque a gente ultimamente tem mais acesso às informações, eu também não sei se isso é bom ou se isso é ruim, porque muitas vezes quanto mais acesso à informação você tem, mas se você não tiver uma estrutura, se você não tiver firmado, você é atingido por essas informações ruins. E você começa a fazer algumas avaliações, e se você não tiver estruturado, você começa a considerar isso para você. Mas você perceba, né? Fulana casou com Beltrano. Declarações de amor, viagens fantásticas. O pastor, um lugar que ele sempre vai, lá no Caribe, que ele sempre comenta, que ele sempre está lá, Miami, né? Essas pessoas sempre estão lá, Cancún, né? E lugares que eu nunca nem ouvi falar. Uma lua de mel maravilhosa. Daqui 2 dias você vai falar fulano e ciclano. E interessante, né? Eles usam quem? Não é porta-voz, como é que se diz o nome lá? Um assessor. Eu, assessor, fulano de tal, venho comunicar que a minha cliente, fulano de tal, não está mais com o fulano de tal. E aí não é o fulano de tal que desmente, é o assessor dele que confirma ou não. Não é assim, queridos? Cadê a aliança? Cadê o interesse? Já aconteceu. Mídia, publicidade, contrato. Eu já tenho isso. Vocês lembram do caso do Ronaldo Fenômeno e aquela moça chamada Daniela Sicarelli? Poxa, se casaram, daqui a pouco, não, mas aí vem tudo à tona, né? Não era assim, porque era assado, porque não era, porque não. Governos fazem alianças com interesses. Irmãos, nós precisamos, se você ora, eu também me coloco nessa posição, nós precisamos ainda mais orar pelo nosso país. Eu quero dizer para vocês que Israel é e continua sendo a menina dos olhos de Deus. Mas eu quero te dizer que o Brasil é e está sendo observado por todas as demais nações do mundo. O nosso país tem um subsolo riquíssimo. O nosso país tem recursos hídricos infundáveis. O nosso país tem uma fauna maravilhosa, tem uma flora maravilhosa, tem um povo maravilhoso, amém? Mas tem gente interessada naquilo que é nosso. E não é com interesse de vir aqui para melhorar para mim e para você, mas é com interesse de vir aqui e tirar aquilo que a gente tem. Eu estou fazendo essa introdução para chegar numa mensagem para falar de 2 reis. Um reinava Judá, Israel do Sul, e outro Israel do Norte. Para falar para você de Josafá e de Acabe. E se você ler o livro de 1ª, 2ª Reis, se você for lá para 2ª Crônicas, que as crônicas também comentam aqui, retrato, a gente vai ver ali um grande jogo de interesses. E eu estava estudando a Bíblia, e interessante, a gente começa a ler, começa a estudar, e você sabia que, por exemplo, a filha de Acabe era casada com o filho de Josafá? Vocês sabiam disso? Uma filha de Acabe que ele teve com quem? Com aquela mulher, gente boa, que ele se uniu lá. Como é que é o nome dela? Jezabel. Se casou com um filho de Josafá. Esse casamento foi um golpe do baú ou foi um interesse? Foi os dois, irmãos. Foi os dois. Mas eu quero só fazer esse comentário dessa família para a gente ter um pouco mais de contexto e ir para frente na mensagem. E interessante, que eu fiquei, Senhor, eu queria dar um nome, a gente sempre quer dar um nome à mensagem, mas também não importa, o que importa é a mensagem em si. Mas eu coloquei assim, um nome nessa mensagem assim: com quem você tem caminhado? Não vou nem falar de aliança nem de parceria, vou falar de caminho. Com quem você tem caminhado? Porque muitas pessoas que estão caminhando ao nosso lado, a gente às vezes acredita, o outro também acredita que nós temos uma aliança com ele, que nós temos uma parceria com ele, mas num dado momento, no meio do caminho, tudo isso se
dissolve. Porque alguém conquistou aquilo que lhe interessava e vai te abandonar no caminho e vai embora e você vai ficar ali sozinho. Quantas pessoas, misericórdia, espero e creio em Deus que aqui ninguém aconteça, ou que ninguém aconteça isso. Você às vezes se empolga, né? Você trabalhou 25 anos, 30 anos numa empresa, se aposentou. Você tem lá uma condição financeira razoável para receber e você tem sonho. E aí você pega aquele dinheiro e fala, vou montar um negócio para mim. Irmãos, eu quero te dizer uma coisa, se você falar baixinho, muita gente vai ouvir. Principalmente se você falar, eu tenho um dinheiro, mas quanta gente vai ouvir, irmãos? Aí você pensa, eu falei baixinho, foi só para mim, mas tinha gente ouvindo. E aí, essa pessoa ouviu e sabe que você tem sonho em montar um negócio, ele chega para você e fala, rapaz, eu tenho um negócio bom para te oferecer. Só que eu preciso de um sócio. Eu entro com um sonho e você entra com dinheiro. Irmãos, é como o casamento. Né? Eu não sei se foi o pastor que já falou aqui, ou o pastor Nilson que já falou. Vamos casar, não tem, não, mas a gente vai viver de amor. Acho que foi o pastor Nilson que falou sobre isso. Irmãos, você consegue viver de amor? Ou você precisa do amor para melhorar a sua vida? Viver de amor, não, é diferente, né? O amor melhora a convivência, melhora a sua vida. Mas não dá para viver só dele. E voltando para a mensagem, então, eu quero dizer, pergunta para a pessoa do seu lado assim, ó, com quem você tem caminhado? Pergunta para ele, com quem você tem caminhado? Vocês dois têm os mesmos objetivos? Vocês são um cordão de 3 dobras? De 3 pontas? E vamos para a Bíblia? 1 Reis, no capítulo de número 22. Tem gente, irmãos, que tem gente que é especialista em cutucar vespeiro. Eu lembro que quando a gente era criança, a gente até fazia isso, né? Cutucava a vespa, cutucava o negócio, saía correndo, e marimbondo, você correndo. Você até achava legal isso, bonito, né? Eu lembro quando eu era menino, a gente fazia isso perto de uma represa. E aí a gente mexia, aquelas vezes, para se jogar na água, e ficava lá, e as abelhas em cima, e elas iam embora. De vez em quando você saía um pouquinho antes, pá, o ferrão. Então, vamos para a Bíblia? 1 Reis, capítulo 22, diz assim, ó. E estiveram quietos 3 anos, não havendo guerra entre a Síria e Israel. Quietos 3 anos. Eu entendo que nesses 3 anos, realmente estava tudo quieto, estava tudo bem. A Síria estava lá, Israel estava aqui, e a situação estava andando, né? Porém, entretanto, todavia, no 3º ano sucedeu que Jeosafá, rei de Judá, desceu para avistar-se com o rei de Israel, Acabe. E o rei de Israel disse aos servos, não sabeis vós que Ramote de Gileade é nossa, e nós estamos quietos, sem a tomar da mão do rei da Síria? Irmãos, tem gente que é mestre em instigar o outro em arrumar problema. É mestre. Você não sabia que aquele cara lá, você não sabe? Você não sabia que aquele fulano quer ser o vizinho? Rapaz, você não sabe o que aquele cara faz. Rapaz, ó. E começa a instigar a outra pessoa. Você já ouviu aquela história? Alguém está falando de alguém que você nunca viu, que você não conhece, e a pessoa começa a falar tão mal, mas tão mal, que você, eu nunca vi, mas eu já estou com uma raiva, estou com uma vontade de... Não é? Tem gente que é mestre em fazer isso, irmãos. Cuidado com quem você tem caminhado. E aí, aconteceu que... Então perguntou a Josafá. Olha aí, interessante. E o rei de Israel disse aos seus servos.
É como se fosse assim, ó, eu não quero falar nada para o pastor, eu estou falando aqui para vocês, sabe? Olha, né, pastor Alexandre? E daí, o senhor vem comigo ou não? Eu já joguei a batata quente para todo mundo, eu já instiguei todo mundo. E depois eu pergunto para ele, você vem comigo ou não? Se aí ele pensa, pô, se eu falar que não, o povo já decidiu. Porque Acabe se dirigiu aos seus servos, não ao rei Josafá. Falando, viu, por acaso vocês não sabem? Não, gente. Lá naquele bairro, no Jardim Brasilândia, sabe? Tem uma igreja lá. Essa igreja está fazendo uma revolução. Essa igreja está transformando aquele bairro. Essa igreja está salvando vidas pelo poder do Espírito Santo. Essa igreja tem levado a palavra de Deus aos necessitados. Essa igreja tem feito obras sociais para que também as pessoas tenham alimento, as pessoas tenham vestimento. Então, continuando. Então perguntou a Josafá, irás tu comigo a peleja a Ramote de Gileade? E disse Josafá ao rei de Israel, serei como tu, e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Disse mais Josafá ao rei de Israel, peço-te, consulta hoje a palavra do Senhor. É mais ou menos assim, não, beleza. O que você decidiu, o que você fizer está feito. Interesses, irmãos, interesses. Judá era menor, Judá tinha um exército menor, e Israel tinha um exército maior, tinha tudo. E o interessante, se você ler um pouquinho antes do contexto, que Acabe, quando recebe eles, ele dá uma festa, mata boi, mata ovelha, faz um negócio lindo, impressiona, impacta, porque ele tinha interesses. E quais eram esses interesses? Vamos entender agora. Então o rei de Israel reuniu os profetas. Aí ele perguntou, né? Peço-te, porém, consulta hoje a palavra do Senhor. Consulta a palavra do Senhor. No fundo, Josafá conhecia Deus. Josafá tinha lá os seus contratempos. A gente vai ver depois para frente que ele venceu grandes batalhas sem abrir mão de uma espada, sem fazer nada, porque Deus guerreou. E aí, ele pressionado talvez naquela situação, também por interesse, falou, peraí, mas deixa eu me segurar um pouquinho aqui, vamos fazer o seguinte, eu até vou com você, tá tudo certo, a gente vai, só que eu quero que você, antes, consulte a Deus. E Acabe, ele tinha se aliado a Jezabel, que trouxe reis pagãos para aquela nação, que trouxe reis que não tinha nada a ver com Deus, falando excepcionalmente, falando de Baal, e ali junto vieram os seus profetas, e o que fez Acabe? Beleza, não, vamos consultar. Ele foi lá e reuniu os profetas que não eram profetas de Deus, que não eram profetas que tinham compromisso com Deus, que não eram profetas compromissados com a palavra de Deus, mas que eram homens que agiam pela emoção e pelo interesse. Irmão, cuidado. Às vezes as pessoas vão te apresentar alguma coisa, porque você tem dúvida, ele fala, não, vem aqui que eu vou mostrar, vou te apresentar algumas pessoas, que aí, rapaz, você sabe aquela historinha assim, essas pessoas ficaram ricas, rapaz, vem cá que eu vou mostrar para você como é que é. Olha, te apresento o Joaquim, o Antônio, o João, o Manuel, todos, você sabe essas pessoas aqui? Ó, dá o seu testemunho, ó, fala o que aconteceu com você, e com você? Não, eu tinha 100, hoje eu tenho 100 milhões, e quem tem interesses vai armar a casinha para você, cuidado, irmãos. Com quem você tem encaminhado. Irmãos, a gente ouve notícias todos os dias. Se você ficar prestando atenção nas sessões políticas, a gente fica enojado, envergonhado, todo dia, porque só se fala em jogo de interesses. Ontem eu estava comentando com a minha esposa, falar, eu não acredito nisso. Irmãos, não existe mais ética, não existe moral, não existe caráter. Em troca de interesses e poder, vocês acham que tem algum... Você que está me ouvindo em casa, eu não quero ser ofensivo, mas eu quero dizer o seguinte, você acredita mesmo que tem algum governante preocupado comigo e com você? Eles estão sim interessados em nós de 2 em 2 anos. Porque a gente vai lá depositar um voto para que eles legitimamente assumam o poder e a partir daí comecem a fazer as coisas em benefício de quem? Senão deles próprios.
A gente tem ouvido aí pessoas da alta sociedade pegando seus aviões particulares, fazendo viagens particulares, entrando em outros países e ainda mais se exibindo que já foram vacinados. Eles não estão nem aí. Acabe não estava nem aí com Josafá, com seus soldados. Ele queria conquistar. Ele queria ir lá guerrear e queria conquistar. E para isso ele precisava usar. E no fundo Josafá também tinha os seus interesses, porque eles se iam tornar mais fortes. Conflitos de interesses que muitas vezes fazem com que eu e você, irmãos, não conquistamos, não caminhamos, porque a gente está caminhando com pessoas erradas. E como é que eu e você sabemos disso? Eu vou chegar lá na frente, eu vou dizer como é que a gente descobre. Mas primeiro eu quero dizer todos os malefícios que isso traz para mim e para a sua vida. As pessoas não crescem, as pessoas... E quando eu falo em prosperar, eu não estou falando só em prosperidade de dinheiro, porque a Bíblia não fala disso. A Bíblia diz que prosperidade é o quê? É ter todas as minhas e as suas necessidades supridas pelo poder de Deus. Tem gente que distorce prosperidade. Tem gente que vê a mim e a você como próspero. Se eu tenho um bom carro, se eu tenho uma boa casa, se eu tenho dinheiro no banco. Isso não é prosperidade. E nos dias de hoje, o interesse em prol de se dizer próspero tem gerado morte, tem gerado discórdia, tem gerado problemas sociais. E Acabe não estava nem aí com Josafá, irmãos. E vamos continuar aqui. E aí o que disse Acabe? Tem sim. Aí o que ele fez? Então o rei de Israel reuniu os profetas até quantos? Quantos profetas ele reuniu? 400 profetas. Que em nome de Jesus e para a glória de Deus lá na frente vão ser todos dizimados. Disse-lhes, irei a peleja contra Ramote de Gileade ou deixarei de ir? Unanimemente eles disseram o quê? Mas vai, mas... Aí eu quero falar de uma outra classe de pessoas que muitas vezes estão com a gente e a gente não se atenta. Eu quero falar para mim, para você, para nós, para você que está se assistindo. Cuidado com os bajuladores. Cuidado com os bajuladores. Aqueles que vivem te bajulando, aqueles que vivem te elogiando. A gente diz assim para filho, geralmente, né? Quando o filho começa a ficar muito perto da gente. Ô mãe, você tá bonita hoje, né? Ô pai, você tá... Você já pergunta, o que você tá querendo, né? Irmão, você sabe que na minha e na sua vida tá assim de bajulador com interesses. Cuidado lá no seu trabalho, viu? Aquele que te elogia muito, cuidado, viu? Cuidado com aquele que vem dizer para você, olha, eu tenho uma coisa para te contar, mas você sabe que você é meu amigo, e isso eu não conto para ninguém, só para você, porque você é isso, porque você é aquilo, porque você sabe que você... Aí ele começa a falar mal do chefe, começa a falar mal da empresa, e muitas vezes você está recebendo isso, irmãos, e você não está caminhando, você não está crescendo na empresa, você não está prosperando, porque você está caminhando com pessoas que estão te trazendo más notícias, coisas ruins. E você está compactuando com isso. Você sabia que a partir do momento que você para ouvir, você compactua? Você deixa de compactuar se no final da conversa, usado por Deus e encorajado, você diz, olha, eu quero te dizer uma coisa. A partir de hoje, nunca mais eu quero ter esse tipo de conversa comigo. Não venha falar isso para mim, isso não me interessa. Então cuidado com os bajuladores. Por que bajuladores? Porque aqueles profetas não eram profetas de Deus. Aqueles profetas eram profetas de um Deus pagão. Aqueles profetas se curvavam diante de Baal e não diante do Deus Todo-Poderoso. E Acabe sabia disso. E para impressionar ele reuniu 400. Tem bajulador aí na sua vida, meu irmão? Cuidado com eles. Cuidado com os bajuladores. Cuidado com os famosos tapinha nas costas. Você sabe que você é a minha preferida, né, Rosa? Ô louco, Rose. É, irmãos. Isso acontece? E como acontece? E
como acontece. Então, irmãos, Acabe reuniu os seus 400 bajuladores. E Josafá entendeu aquilo que aqueles homens... Falou, não tem nenhum aí, mas não tem nenhum. E aí que entra agora a mensagem. Os nossos verdadeiros amigos, aquelas pessoas que estão caminhando com a gente com o objetivo de fazer com que a gente cresça, com que eu cresça, com que você cresça, com que você que está aí assistindo cresça, eles nunca vão dizer aquilo que a gente quer ouvir, mas eles vão dizer aquilo que a gente precisa ouvir. Tem uma diferença muito grande, meu irmão. A pessoa que caminha com você sem interesses, ela vai dizer aquilo que verdadeiramente vem do coração de Deus, porque você precisa ouvir, e não aquilo que você quer ouvir. E a gente, como homem, muitas vezes tende a se afastar dessas pessoas. E Acabe falou, tem um aí sim, mas esse cara, tudo que esse cara fala é contra mim. Nada do que ele fala é para me bajular, tudo é contra mim. Por quê? Primeiro que ele conhecia Acabe, mas isso não vem ao caso. Mas o importante é que ele tinha relacionamento com Deus, ele era um profeta de Deus. Então ele nunca falava para Acabe aquilo que Acabe queria ouvir, mas sim aquilo que Deus falava com ele e que Acabe precisava ouvir. Mas ele não aceitava. Irmãos, nós estamos vivendo esse conflito no nosso país hoje. Está sim de gente aí, e eu estou falando de formadores de opinião, eu estou falando de pessoas de alta sociedade, eu estou falando de pessoas de alto conhecimento intelectual, psíquico, pessoas com altas formações, pessoas que estudaram em faculdades lá fora, e essas pessoas estão indo para a mídia, irmãos, dizendo para mim e para você aquilo que nós deveríamos ter feito lá atrás. Aquelas pessoas que elegeram quem está hoje comandando nosso país deveria ter eleito. Sabe por quê? Porque essas pessoas tinham a seguinte consciência do liberalismo, da libertinagem, da liberação de tudo, que tudo podia, que se essa ou aquela pessoa, e não esse hoje, estivesse no governo, isso poderia, aquilo poderia, tudo poderia. As pessoas, talvez, quem sabe hoje, nós teríamos aí 75, 80, 90 ou 100%. Eu não tenho dúvida do que eu vou falar para você. Se o que essas pessoas estão apregoando por aí, como formadores de opinião, estivesse acontecendo aquilo que elas estão desejando, nós não teríamos porta de igrejas abertas durante essa pandemia. Porque essas pessoas tinham um projeto direto do trono do inferno e não de Deus. Porque o desejo deles não é que eu e você estejamos aqui ouvindo Deus, não. O desejo deles é que nós estivéssemos ouvindo o Estado. O governo é que ia determinar o que eu e você podíamos fazer. E nós não estamos muito longe disso acontecer. Escute isso, meus irmãos. Nós não estamos muito longe disso acontecer. Por isso, se firme com Deus. Valorize a pessoa que caminha com você na mesma fé, no mesmo objetivo, no mesmo propósito. Porque em nome de Jesus eu declaro, juntos nós vamos chegar no nosso objetivo, que é o céu, que é a salvação. Meu irmão, não queira chegar sozinho. E Acabe estava pouco se lixando para isso. Mas Josafá falou, traz ele. E aí foram buscar o profeta. Então disse o rei de Israel a Josafá, ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor. Porém a minha tradução diz assim, porém eu o odeio. A minha tradução diz essa palavra, porém talvez outras traduções, tem alguma outra tradução aí? Fica aborrecido, fica chateado, fica de biquinho, mimimi. Ele não gosta de mim, tudo que ele fala é contra mim, por isso eu não consulto ele.
Por isso eu falo com os meus amigos 400 bajuladores que me põem para cima, que me deixam com a moral lá em cima. Que tem uma valeta, um buraco de 500 metros ali, eu pergunto para eles, posso passar? Eles falam, pode passar. Você vai cair lá dentro e vai morrer. Aí o amigo fala, não passe por ali, desvie por aqui. Alguém tem algum amigo assim que você, quando está numa situação que você tem que tomar algumas decisões, que você faz contato com ele, se aconselha com ele, conversa com ele? Eu não estou falando de Deus, Deus é primordial, Deus é excepcional, mas às vezes a gente precisa bater papo, não, irmão, a gente precisa conversar, você precisa pôr as coisas para fora. Escolha bem essa pessoa, sabe, irmãos? Tem pessoas especialistas em roubar sonhos. Vocês já ouviram um ditado que diz que lá no cemitério está assim de sonho, assim de projeto não realizado? Porque muito provavelmente essas pessoas compartilharam os seus sonhos e os seus projetos com quem não devia. Com pessoas que queriam tirar deles para conquistar. E aí, então, mesmo assim, chamaram a Micaías, e algumas traduções falam até de Miqueias, né? Filho de Imla, e disse Josafá. O Josafá repreendeu Acabe e disse, não fale, ó rei, assim. Então o rei Israel chamou um oficial e disse, traz-me depressa a Micaías, filho de Imla. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestidos de trajes reais, na praça, à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam na sua presença. E Zedequias, filho de Quená, fez para si uns chifres de ferro, e disse, assim diz o Senhor. Assim diz quem? Com esses ferirás aos filhos até de todos consumir. Rapaz, está assim de gente falando, dizendo em nome do Senhor, dizendo Deus mandou dizer, dizendo Deus mandou falar, dizendo Deus está falando, e está falando por Ele mesmo, pela sua emoção. E está assim de gente também acreditando nisso. E todos os profetas profetizaram assim, dizendo, sobe a Ramote de Gileade e triunfarás, porque o Senhor a entregará na sua mão, ó rei. Irmãos, ontem eu estava quinta e sexta eu estava num treinamento, e a fulano do treinamento fez uma pergunta assim, eu vou fazer essa pergunta para você. É possível mentir falando só a verdade? É possível mentir falando só a verdade ou não? Quem acha que é? Vocês querem descobrir? Eu vou mostrar para vocês que é possível. E todos os profetas profetizaram assim dizendo, quem eram esses profetas? Os 400 que Acabe mandou chamar, não eram eles? E eles estavam dizendo, sobe a Ramote de Gileade e triunfarás, porque o Senhor a entregará na sua mão, ó rei. E o mensageiro que foi chamar a Micaias falou-lhe dizendo, vês aqui que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala bem. Ou seja, eu estou te instruindo, não é o que você tem que falar que eu preciso ouvir, mas é o que eu quero ouvir. O rei estava tentando instruir ele a falar. Aí, agora lá, o que eu perguntei para vocês? É possível mentir falando só a verdade? Eu perguntei isso para vocês, né? Então vamos continuar o texto. E disse-lhe, aliás, perdão aqui. E vindo o rei lhe disse, tal, peleja, tal. O rei disse, até quantas vezes? Não, cadê? Onde é que me perdi aqui? Está aqui, ó. Porém Micaias disse, ó, vive o Senhor, que o Senhor me disser isso, falarei. Vive o Senhor, rei, que o que o Senhor Deus me disser, assim eu falarei, certo? E vindo ele ao rei, o rei lhe disse, Micaias, iremos a Ramote de Gileade, a peleja ou deixaremos de ir?
E ele lhe disse: sobe e serás bem-sucedido, porque o Senhor a entregará na mão, ó rei. E o rei, veja bem, irmãos, como a gente, quando você sabe que o que você está fazendo está errado, e porque a gente sabe que quando o que a gente está fazendo está errado, a gente sabe, a gente tem consciência. Tem ou não tem? Tem. E você sabe quando você está ouvindo alguma coisa, e isso você sente, você sabe que não, isso não é isso. E aí veja bem, e o rei lhe disse: até quantas vezes te conjurarei que não me fales, se não é verdade em nome do Senhor? Olha o cinismo dele, gente. Ele acabou de dizer que não consultava ele, porque tudo que ele falava era contra ele, tudo que ele falava, e agora ele está dizendo, ele perguntou, uma pergunta objetiva: eu posso ir? E ele está respondendo que sim. O que ele está dizendo? Está dizendo que ele está falando a mentira aqui, não é verdade? Mas vamos continuar. Então disse ele, olha lá, o profeta Micaías dizendo: vi a todos o Israel disperso pelos montes como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm senhor, torne cada um em paz para a sua casa. Micaías está predizendo uma coisa que vai acontecer daqui a pouco. Mas ele disse subliminarmente. Micaías não foi aquele enfático, né? Sabe aquela pessoa que não sabe dar notícia? Que ele chega e tá! Seu pai morreu. Meu Deus do céu, a pessoa está morrendo no coração, morre ali também. Vocês já ouviram aquela do Gago, que foi dar a notícia da morte de alguém? Vocês já ouviram ou não? Ele bateu na porta para dar a notícia, para falar que a pessoa tinha morrido. Cantando uma musiquinha. Não era um gago. Na hora, esse gago ele tinha que falar rápido, porque se ele falasse devagar, ele não conseguia falar. Aí ele bateu na porta, a pessoa veio ele: au, 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 sua mãe morreu, amanhã vai enterrar. O cara ouviu a música e entendeu a música, mas ele não deixou de dar a notícia, ele foi embora. Depois o cara ficou sabendo que a música é bonita. Ele foi enfático. Tem uma outra situação que quero compartilhar com vocês de maneira importantíssima. Vocês já ouviram o pastor Josué Irion que fala esse episódio? Não sei se vocês já ouviram falar isso. Ele comenta que ele estava numa conversa muito séria com um ateu. Vocês já ouviram ou não? E aí o ateu começou, claro, a falar que Deus não existia e explicar ali o porquê que realmente ele acreditava que Deus não existia. Ou seja, a dar as suas justificativas. E o pastor José disse que aí ele aproveitou e pegou uma laranja, enquanto o ateu falava atenciosamente. Ele ouvia, claro, e descascava a sua laranja. Vocês já ouviram isso? E ele continuou a descascar a laranja e o ateu: Deus não existe, porque Deus é isso, porque isso é mentira, papapá. E ele descascando a laranja e, né? Nem aí para que ele estava falando. Porque ele tinha convicção do Deus que ele servia. E continuou. Quando ele terminou de descascar a laranja, logo na sequência, o ateu também terminou, encerrou as suas prerrogativas, ele não tinha mais o que falar. Aí o pastor perguntou: o senhor já terminou? Ele disse: já. Aí ele disse: eu posso falar agora? Ele falou: pode, claro. O senhor me ouviu atentamente, é a minha vez de ouvi-lo. Aí disse que ele cortou a tampinha da laranja, tirou aquela tampinha. Você já viu alguém chupando a laranja? Aquela pessoa descasca a laranja de uma maneira tão bonita assim, não fica nem um ferimentozinho, né? Tira a tampinha, você fala: nossa, você está perto dessa laranja, deve estar boa, né? Suculenta. Ele tirou a tampinha, pegou e chupou aquela tampinha da laranja de uma maneira muito gostosa e perguntou para ele assim, para o ateu: você sabe que gosto tem essa laranja? E ele prontamente respondeu: claro que não. A laranja é sua, é você quem está chupando. E ele respondeu de volta, prazerosamente: assim é Deus, meu querido. Só pode testificar de Deus quem prova a Deus, quem sente a Deus, quem tem experiência com Deus. Logo, essa laranja é o meu Deus, eu tenho experiência com Ele, eu sinto a essência dEle, o sabor dEle. Então eu posso falar que Ele existe, que Ele é Deus. E aí, continuando aqui, Micaías disse tudo isso e disse então
que ia haver um povo disperso, sem pastor, e torne cada um para sua casa em paz. Então o rei de Israel disse a Josafá, não te disse eu, ó, que nunca profetizará de mim o que é bom, senão o que é mal? Então ele disse, ouve, pois, a palavra do Senhor. Ó, escute agora, o profeta diz de novo, ouve, pois, a palavra do Senhor. Via o Senhor assentado sobre o seu trono, e sobre todo o exército do céu estava junto, e ele à sua direita e à sua esquerda. E disse o Senhor, quem induzirá Acabe para que suba e caia em Ramote e Gileade? E um dizia desta maneira e outro de outra maneira. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse, eu o induzirei. E o Senhor lhe disse, com quê? E disse ele, eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus. Ele seria o quê? Um espírito de... E o profeta e o rei estavam acreditando naquela verdade. Para ele era uma verdade absoluta, irmãos. Mas Deus não deixa nada encoberto. Muitas vezes o bajulador está ali te bajulando. Muitas vezes aquele amigo mentiroso está te bajulando. Se você não tem estrutura em Deus, se você não tem discernimento, aquela verdade é uma tremenda mentira, mas você não vê, você não enxerga, porque você não está firmado em Deus. E ele disse na cara dele, eu vi ao Senhor, porque no começo você vê que os dois reis estavam assentados à porta da cidade e os profetas vieram. E aí Josafá falou, mas não tem um outro profeta aí? Aí foram chamar Micaías. Ele disse, eis que vejo o Senhor assentado num trono e do seu lado direito e esquerdo. E aí Deus usou, um espírito foi usado para se apossar daqueles profetas para dizer uma verdade que no fundo não era verdade. O propósito de Deus, irmãos, o propósito de Deus não muda, mas eu quero te dizer uma coisa. Eu estava comentando com o Cido agora de manhã, grandes homens de Deus, você sabia que grandes homens de Deus mudaram algumas posições de Deus? Noé mudou a posição de Deus. Se você for para Gênesis e ler Gênesis capítulo 6, Deus diz o quê? Eu estou arrependido de ter criado o homem. Eu vou fazer o quê? Eu vou destruir tudo. Eu não estou falando de arca, eu estou falando antes. Porém, diz a Bíblia que Deus viu graça em Noé. Irmão, eu quero te dizer uma coisa, eu e você temos sim condições de mover. Quando a gente move o coração de Deus, a gente muda uma determinada sentença que estava sobre mim, sobre a sua vida. Mas é a nossa fidelidade que faz isso. É o nosso compromisso que faz isso. Não é de vez em quando, é sempre. Deus não é um Deus que você só se lembra dele quando a corda está no seu pescoço. Deus é um Deus que você se lembra dele quando abre os seus olhos, quando você tem sede, quando você tem fome, quando você precisa se cobrir, quando você tem que tomar seu banho, quando você tem que descansar, quando você tem que trabalhar, quando você tem que ir para a recreação. Deus é um Deus do seu casamento, Deus é um Deus da sua família, Deus é o Deus do seu trabalho, Deus é o Deus do seu desemprego, porque Ele é Deus. Muitos só se lembram de Deus quando tem interesses. Então eu digo para você, muitas vezes existe mentira no meio de uma grande verdade absoluta. E eu me lembro que essa pessoa do treinamento usou a Hitler. E ela citou, mas irmãos, ela citou tantas virtudes de Hitler, só falando verdade. E no fundo Hitler era uma grande mentira. Esses profetas eram uma grande mentira. E quero te dizer mais uma coisa, convicto na palavra de Deus. Quando Deus determina, você sabia que o diabo é capaz de falar a verdade? Ele é o pai da mentira, mas Deus é Senhor dos senhores. E quando Deus determina, cuidado, o diabo fala a verdade. Porque ele está sujeito a Deus. Não pense você que o diabo criou o seu reino à parte para roubar, matar e destruir. Não pense você.
A Bíblia diz que ai daquele que tocar em quem? No ungido dele. Ai daquele. Mas muitas vezes esse ungido escancara as portas. Ele dá brechas, ele dá condição e o diabo vem e toca. O diabo vem e ciranda. O diabo vem e apronta. Pô, Josafá era conivente, ele sabia de tudo isso. Ele já tinha ouvido que os 400 profetas eram bajuladores. Aí vem o grande homem de Deus e fala essa verdade. E ainda assim ele continua aliado a ele, para a gente continuar a encerrar essa mensagem aqui. E disse ele, eu sairei e serei um espírito de mentira tal. Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito da mentira na boca de todos esses profetas, e o Senhor falou mal contra ti. Não sou eu, Micaías, que está falando, é o meu Deus que está falando através desses profetas. Essa mentira que você está entendendo como verdade, você não vai ganhar, você vai perder, você não vai ganhar, você vai perder, cuidado, essa verdade não é verdade, essa verdade é uma mentira. Eu estou te dizendo aqui, Acabe, que quem está dizendo isso é o meu Deus usou de um espírito para usar esses profetas bajuladores, para te dizer essa verdade que é uma mentira. E tem gente acreditando no bajulador. Tem gente acreditando naquilo que diz para você, quando você precisar, você conte comigo. Primeira ligação que você faz, você escuta, tu. E quando atende, alô, tá ruim, alô, desliga. Cuidado, meu irmão. Vamos continuar. Então Zedequias, filho de Kená, chegou e feriu a Micaías no queixo, olha só, e disse, por onde saiu de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? E disse Micaías, eis que o verás, olha isso, eis que o verás, naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara para te esconderes. Você vai ser perseguido, sabe? Cuidado que essa sua bajulação, essa impunidade que você está fazendo, você está pensando que vai sair impune e não vai não. Vai ter um dia que vão te perseguir, você vai ter que correr. E naquele dia você vai saber. Você vai saber. Disse-me, naquele dia você vai se lembrar. Você já ouviu aquele ditado assim que quem bate esquece, mas quem apanha nunca esquece. E não esquece mesmo, né, irmão? Não esquece. E então disse o rei de Israel, tomai a Micaías e tornai a levá-lo a Amon, o governador da cidade, e o filho do e a Joás, filho do rei. Para a gente encerrar e não ficar muito perdido aqui. Assim o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, subiram a Ramó de Gileade. E olha isso aqui, irmãos, quando o cara tem interesse, ele é, acima de tudo, ele é covarde e continua sendo mentiroso. E disse o rei de Israel a Josafá, eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, veste as tuas roupas de rei. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na peleja. Eu quero dizer uma coisa para você. Tem gente caminhando com você, está mentindo tanto para você, tanto, você está acreditando, que o cara chega ao ponto de falar assim, ó, nós vamos num baile à fantasia, tá bom? E nesse baile à fantasia, ninguém pode nos conhecer, ou seja, não pode conhecer a mim. E você, na sua ingenuidade, também movido pelo seu interesse e não está medindo consequência, não entende isso. E aí o rei Acabe sabia que nesse combate, ele não estava indo lá também para conquistar, mas ele entendia que lá também o rei da Síria queria a cabeça dele. O rei da Síria desejava matá-lo. Eu quero te entender mais uma coisa, irmãos, dizer mais uma coisa. Deus, antes um pouquinho, se você ler o capítulo 16 e 17, no 18 lá atrás, Deus... Tem gente que fala, poxa, mas Deus é um Deus cruel, né? Nossa, mas as pessoas falam assim para mim, para você, nossa, mas você serve a um Deus cruel, Deus matou tanta gente, mandava matar. Mas eu quero te dizer que Deus, antes de tudo isso, Deus não é cruel, Deus é justiça. E a justiça de Deus se transforma em amor na minha e na sua vida. E pela justiça de Deus, Deus tinha falado para Elias antes, ó, você vai lá e bate um papo com Acabe, porque ele está fazendo muita coisa errada, desculpa a expressão, ele só está metendo o pé pelas mãos aqui. Deus nos dá a oportunidade de mudar a todo momento, meu irmão.
Deus não é carrasco, Deus é justo. E por um acaso Acabe ouviu os conselhos de Elias? Muito pelo contrário. Ele continuou. Mas eu quero te dizer uma coisa. Quando a gente não muda a sentença de Deus sobre a nossa vida, prevalece a justiça dele. E Deus é justo, Deus já havia determinado isso. Então Acabe, e quero te dizer mais, eu e você temos consciência, irmãos, eu e você temos consciência disso. Não vem dizer que não, nós sabemos disso. Nós sabemos que aquilo que está fazendo está desagradando a Deus. Nós sabemos que o que estamos cometendo desagrada a Deus. Nós sabemos que aquilo está atrasando a nossa vida. E se a gente continua fazendo, a gente faz conscientemente. Movido pela emoção, movido por bajuladores, movido por amigos que têm atrapalhado a nossa vida, movido por pessoas que têm caminhado com a gente e nos levado para o caminho errado, a gente não tem enxergado. Muitas vezes vem um irmão, vem um amigo seu que te quer bem, vem o seu pai, vem a sua mãe, a sua esposa, os seus filhos, mas você está preocupado em ouvir bajulador, você está preocupado em ouvir profeta que te diz uma grande verdade e por trás é essa mentira que você não enxerga. Mas então Acabe não ouviu nada disso. E aí, covardão que ele era, ele falou, quer saber de uma coisa? Eu vou colocar Josafá nessa enrascada. Ele vai com traje real, nós vamos para a guerra. Eu estou disfarçado de João ninguém. Eu não sou rei. Então vão matar ele. E aí, Judá também, eu tomo posse. Mais interesse. Isso aí é eu que estou falando, tá? A Bíblia não está dizendo isso. É eu que estou falando de interesses, não estou? Então ele foi covardão lá. E o que aconteceu? Se você for ler depois na sequência, os soldados do rei da Síria começaram a perseguir Josafá, porque ele estava com traje real. Perseguir. Quando chegaram perto do carro de Josafá, viram que não era Acabe. Perceberam que não era Acabe e deixaram Acabe ir. E Acabe foi em paz. Como disse um pouquinho antes o profeta Micaías, eis que vejo o povo disperso, eis que vejo um povo sem um rei, sem um comando, mas todos voltando em paz. E agora eu quero que você, glória a Deus, irmãos, a gente ouve tanto falar em por um acaso, a gente ouve falar em tanto em sorte, a gente ouve tanto falar em Deus, irmãos, quando Ele tem que agir, não importa a circunstância, não importa como você está vestido, não importa onde você está, não importa qual é o intento do seu coração, quando Deus determina, seja por amor ou seja por justiça, não estou falando de mal, seja por justiça, porque Deus é um Deus justo. Deus tem falado comigo e com você, de repente Deus tem falado, olha, isso não está certo. Olha, isso que você está fazendo não está correto. Olha essa pessoa com quem você tem andado, olha, essa pessoa vai te levar à perdição. Olha, cuidado lá no seu trabalho, porque tem gente lá que você está dando muita moral, você está dando muita conversa, e essa pessoa está levando adiante, vai prejudicar a sua vida. Olha, cuidado com esse seu parente. Irmãos, eu quero te dizer uma coisa. Muitas vezes no meio da nossa família, meu irmão. Cuidado, sabe? Ah, é meu. É. Mas será que ele não tem interesse nenhum naquilo que você tem, naquilo que você é? Irmãos, uma inveja é uma feridinha que começa bem pequenininha. E ela, às vezes, se transforma num câncer incurável. E aí, a minha tradução diz assim, ó. Sabe quando a gente assiste aqueles filmes de polícia e ladrão? Que o bandido, ele vai, faz tudo errado. Era o que ele tinha. Errado não, faz tudo certo, né? Porque o bandido, se é bandido, o que ele está fazendo para ele está certo, né? Fez tudo, está tudo certo, tudo beleza, tudo tranquilo, babá, e está indo embora. E aí ele relaxa. E quando ele relaxa, diz a Bíblia,
A minha tradução diz assim, ó. Presta atenção no que eu vou dizer. Esse sucedeu o quê? No capítulo, versículo 32. Esse sucedeu o quê? Vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram eles: certamente esse é o rei de Israel. E chegaram-se para ele para pelejar com ele, porém Josafá gritou. E sucedeu que, vendo que os capitães dos carros, que não eram o rei de Israel, deixaram de segui-lo. E aí, interessante, irmãos, Deus é Deus, e Ele vai agir, porque Ele é Deus de justiça. Então um homem armou o arco e atirou a minha tradução diz assim, ó. A minha tradução diz assim: então um homem armou um arco e atirou a esmo. Mesmo a esmo, mesmo aparentemente sem direção, mesmo aparentemente despretensioso, eu quero te dizer que o nosso Deus nunca erra o alvo. Ele acerta o alvo. Você está achando que está acontecendo na sua vida, vai dar tudo errado, porque está assim, porque está assado. Não! Tem gente que gosta de dizer muito, não, porque Deus escreve certo por linhas tortas. Eu quero te dizer que não interessa a linha, Deus sempre vai fazer certo. E o covardão do Acabe achando que tinha colocado o amigo em enrascada, porque saíram a perseguir, acho que ele não viu? Que saíram a perseguir Josafá, porque ele estava vestido com traje real, e o bonitão disfarçadão, mas Deus não atira de qualquer jeito. Deus não desperdiça energia. O camarada aqui armou, ninguém mandou, ninguém falou, ele armou o arco, falou, tem um monte de gente lá, eu vou... Sabem quem que acertou a flecha, irmãos? Sabem quem? No covardão disfarçado, que estava com o coração cheio de interesses malignos. E ele ainda resistindo, no final do dia, ele tombou, ele morreu. Esse é o nosso Deus. Você está achando que está tudo difícil na sua vida? Você está achando que está complicado? Eu quero dizer que não se preocupe com o caminho que você está andando. Se para você está torto, mas você está reto diante de Deus, a flecha vai acertar o alvo. Os seus objetivos serão alcançados. Quem aqui já fez algum passeio, andou por alguma estrada cheia de buraco? Nossa, sabe, irmãos, mas quando termina aquela estrada, já aconteceu comigo, o lugar onde você chega é maravilhoso, vale a pena, irmãos. Eu quero te dizer uma coisa: se o seu objetivo está no coração de Deus, continue lutando, não se importe com os buracos. Não se importe com os buracos. E para encerrar essa mensagem, eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês. No livro de 2 Crônicas. Segunda Crônicas, no capítulo 20. Você já deve ter ouvido muito isso. Muito, muito, muito. Mas será que eu e você temos praticado isso? Sabe quem está dizendo isso? Josafá. Josafá está dizendo isso. E ele reuniu as pessoas, o seu povo, no meio de uma grande batalha, no meio de uma grande dificuldade, porque eu tenho certeza que na mente de Josafá estava bem em vivo quando ele se reuniu lá com Acabe, e ao invés de Acabe consultar verdadeiramente o homem de Deus, foi consultar os 400 profetas de deuses pagãos. Mas aqui ele disse para o povo dele o seguinte: e pela manhã
cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse, Sebe, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos vossos profetas, e vocês serão prósperos, igreja. Esse é o segredo de toda essa mensagem. Com quem você tem caminhado, em quem você tem crido, onde você tem depositado os seus sonhos, os seus projetos. E quando eu digo, crede nos vossos profetas e prosperareis, Josafá estava dizendo em profetas verdadeiramente de Deus. Você crê que tem profeta de Deus nesse lugar para abençoar a sua vida? Não estou falando de mim não, estou falando do profeta de Deus, pastor Alexandre, que está aqui como líder dessa igreja. Você tem consultado a ele para apresentar os seus sonhos e os seus projetos? Ou você tem vindo a ele depois de se frustrar, depois de se decepcionar, você tem vindo a ele e dizer, olha pastor, eu fiz ali o que não devia, e a situação lá em casa está tão difícil, eu estou cheio de dívida, por que você não consultou antes? Se você crê nisso, fique de pé. Fica de pé nesta manhã. Irmãos, eu gostaria muito que você pudesse declarar nesta manhã, se você não tem feito isso, ou se tem feito, aumente a intensidade. E também gostaria que você tivesse um tempinho de reflexão para avaliar quem é que tem andado junto com você. E quero jogar mais responsabilidade para mim e para você. Como nós, diante de Deus, temos influenciado também as pessoas que andam com a gente. A flecha pode ter saído a esmo, mas eu quero te dizer, quem guia essa flecha é Deus. Esse amigo que está andando com você pode estar tentando te levar para o buraco, mas eu quero te dizer, você como homem e mulher de Deus, pode mudar a conduta desse seu amigo, e não só você, mas vocês dois podem se achegar a Deus em vitória. A Bíblia diz, é melhor serem dois do que serem um, é melhor chegar diante de Deus acompanhado do que sozinho. Feche os seus olhos. Você que está em casa, coloque a mão no seu coração. E eu quero declarar nesta manhã que as minhas e as suas alianças, elas sempre, independente de notícias, independente de governo, independente de pandemias com sem pandemia, independente de falsos profetas, independente de bajuladores, que eu e você sempre iremos apresentar os nossos propósitos diante de um Deus verdadeiro. Senhor, nesta manhã, no nome santo e bendito de Jesus Cristo, eu declaro os nossos corações, Senhor, cheios do Teu amor, mas também cientes e conscientes de que o Senhor é um Deus justo, de que o Senhor não age por impulso, de que o Senhor não é movido por emoção, mas o Senhor é movido por justiça. Então veja em nós nesta manhã, Pai, graça, e libere o Teu amor, a Tua justiça, Senhor Jesus. E por mais que os caminhos estejam parecendo, Pai, cheios de curva, difíceis, por mais que o cenário tenha se apresentado de uma maneira cruel, absurdamente difícil, eu quero dizer, Pai, ensina-nos todo dia a crer nos nossos profetas. Ensina-nos, claro, primeiramente a crer no Senhor. E se o Senhor não falar diretamente conosco, aí sim o Senhor usará os seus profetas para abençoar as nossas vidas. Mas que nós não venhamos a rejeitar a palavra do profeta de Deus. Nos abençoe nesta manhã. Nos ajude, Senhor, a caminhar em paz e caminhar em justiça.
Nos ajude a sermos melhores homens e mulheres de Deus. Nos ajude, Senhor, a participar da grande seara, da grande colheita. Pai, nós sabemos que é tempo de afiar os nossos machados, porque a batalha está muito e cada vez mais requer soldados preparados e capacitados. Senhor, que ninguém aqui, eu quero declarar e profetizar isso no nome de Jesus, que ninguém aqui deseje mais bens nessa terra do que a salvação. Que ninguém aqui deseje mais coisas deste lugar do que a presença na glória de Deus. Nós sabemos que o Senhor dá àqueles que o Senhor ama e aqueles que são retos diante do Senhor sem batalha, porque Ele diz que Ele dá para mim e para você enquanto nós estamos dormindo. E que o Senhor acrescente nas nossas vidas a sua paz, o seu amor e a sua justiça, para juntos continuarmos em vitória, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que Deus te abençoe nesta manhã. E que a gente possa refletir nisso todos os dias. Quem caminha comigo e com você? Cuidado, repito, com os bajuladores. Cuidado com os tapinhas nas costas. Cuidado com as alianças. Cuidado com as parcerias. Cuidado com os acordos. Faça acordos sim, mas faça acordos selados pelo sangue do Cordeiro. Não estou falando de pacto de sangue. Tem gente por aí que faz pacto de sangue, viu? Faça um pacto de sangue com Jesus Cristo. E nós iremos e continuaremos sendo mais, muito mais do que vencedores. Deus te abençoe nesta manhã de domingo grandemente. Abençoe você que está em casa. Que a palavra do Senhor possa ter falado contigo em nome de Jesus. Deus abençoe, um ótimo domingo. Amém, Jesus. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. A você que está em casa, nós vamos encerrar nossa transmissão aqui. Quero orar por você, meu Deus e meu Pai, aquele que acompanhou até agora. Que a bênção do Senhor seja sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família. E nós despedimos que você tenha um domingo de vitória. Que a graça, que o amor de Deus, a misericórdia do Senhor esteja com a tua vida, no nome de Jesus. Amém e amém. Você que está em casa, a gente vai até o...